prazer muito grande nós estarmos iniciando aqui, na singeleza da nossa casa, mais um Papo de Graça. E eu espero que você aproveite essa chance, essa oportunidade de participar conosco, de fato poder interagir. Eu sei que tem gente ali já no Messenger e no Skype com o Chico há algum tempo, se conectando, gente da Espanha, gente da Holanda, gente da Alemanha, gente aqui do Brasil, gente já de muitos lugares do mundo e de vários estados brasileiros, já com suas próprias perguntas para serem feitas. De modo que, se o Chico quiser interromper, ele tem a liberdade de trazer essas questões a qualquer momento. Ele tem só que aparecer ali, levantar a mão, que eu farei o sinal para que ele tenha a chance de expressar essas perguntas. Algumas sobraram de ontem para a gente continuar aqui. E para você que deseja saber como participar, você tem que ir no site e ver lá todos os endereços que o Chico colocou no Skype, no Messenger ou pelos meios de acessibilidade que ele tenha facultado a você. Mas nós estamos ao vivo e é fundamental que você participe. Nós teremos todo o prazer se isso puder acontecer. Eu vou pedir para a Adriana, que chegou atrasada, para fazer a volta por aqui. Nós já estamos no ar há algum tempo, e entrar aqui por cima, sentar aqui para poder botar o microfone em si mesma e ter a chance de participar. O microfone está ali, tem que prender na sua lapela. Então, gente, é isso. Fonseca, meu querido, tudo bom? Tudo bem, Caio. Tudo tranquilo? Como é que foi de ontem para hoje? Foi jóia, foi bom, muito bom. O que você pensou no nosso assunto de ontem para hoje? Isso que nós conversamos ontem? Eu fiquei muito, por não conhecer muito, eu fiquei muito abalado, porque das coisas que estão escritas na Bíblia acerca das possessões ou do diabo em si, é muito pouco. E eu fiquei pensando para mim, dos homens que fizeram um compêndio, dos homens que fizeram que elencaram os livros que seriam ou não sacros, como o livro de Laodiceia, que se perdeu, o que não se perdeu também, o que não ficou para fora também, e quanta informação nós não temos pelo fato dessas coisas acontecerem assim, de um grupo só que determina o que é sacro ou não. Então, e com certeza também o que me bateu mais é a necessidade em mim mesmo de não dar certas brechas que eu tenho como fechar, para que eu não seja possesso pelo diabo. Não, você nunca será, né, meu irmão? Aquele que habita em você é poderoso, é maior do que o que está no mundo. Você tem o penhor do Espírito no seu coração. Você é uma habitação do grande ciumento e zeloso de todas as coisas. Você tem dono, você não tem nem esse poder. O que você, quando Paulo diz aos discípulos, não deis lugar ao diabo, é fazer com que aquele espaço da ira e do ódio instale um processo que vai amargando a alma, às vezes até colocá-la naquele estado de afastamento da graça de Deus pelo compromisso com a antigraça da ira, da raiva, da amargura, de qualquer outra coisa, né? Mas é nesse sentido, né? E hoje nós estamos aqui e a minha mulher está conosco, a Adriana. Ela deu uma atrasada. Como sempre. Né? Mas foi a primeira e a última, porque a gente mora aqui, não faz sentido, né? Não, foi porque minha lente virou. Foi uma boa justiça própria. E eu queria saber ao Chico se ele tem alguma pergunta a fazer. Se tiver, Chico, só faz um sinal aí com a mão, de sim ou de não, né? Que é para eu poder saber se a gente continua ou se eu aqui aproveito para responder algumas perguntas. De modo que, se você puder sinalizar,
nós vamos ficar extremamente felizes com essa possibilidade. Seja o filho sim, seja o filho não. Será que ele está te ouvindo lá? Eu acho que ele não está me ouvindo, não. Eu acho que ele não está tendo o monitoramento da minha voz. Está me ouvindo aí, Chico? Temos duas então, tem alguém para aqui. fazer pergunta? Sim, vou fazer então agora. Faça, por favor, meu irmão. Então vamos fazer. Tem um rapaz da Espanha que trabalha com mulheres que lidam com a prostituição e ele questiona sobre o que a gente acha da legalização da prostituição em si. Essa é uma questão que o rapaz levantou da Espanha. Da legalização da prostituição. Ele trabalha com pessoas que estão voltado para cuidado com pessoas, com mulheres prostitutas, né? Aham. E ele quer saber o que a gente acharia da legalização da prostituição. Olha, eu acho que a prostituição é um acontecimento milenar. É quase tão antiga quanto a vovozinha. Então, não creio que a prostituição, sendo combatida nos níveis de repressão e de criminalidade, melhore absolutamente nada. Como nenhum tipo de repressão melhora absolutamente nada. Só aumenta mais a sedução da coisa, a compulsão pela coisa, cria circunstâncias extremamente menos higiênicas e totalmente mais desfavoráveis à vida, e de modo que eu, pessoalmente, não creio que seja uma causa cristã ficar se preocupando com a legalização da profissão de prostituta ou de massagista que tenha, porventura, como extensão da massagem qualquer outra coisa, ou de qualquer que seja a área. A minha posição é de que quanto mais você gera a proibição criminal, mais você reprime no inconsciente coletivo aquela coisa que haverá de se transformar num superlativo monstruoso que vai se manifestar de modo compulsivo em muita gente. Então, primeiro, para mim não é uma questão cristã. Os cristãos não deveriam estar laborando nessas questõezinhas morais. Nós temos causas para nós sermos co-beligerantes infinitamente mais importantes. Depois, quem está evangelizando prostitutas não tem que ficar preocupado com a legalização ou não da profissão, porque não é legalizar a profissão que vai tornar a mulher mais prostituta ou menos prostituta. E se o interesse é ajudar a pessoa a sair daquilo ali, única via aonde tem que haver desinstalação é no coração. Isso quando a prostituição é uma prostituição também de escolha voluntária da prostituta. Porque a maioria das prostitutas, se tivesse uma outra alternativa, estariam exercendo. E aquelas que têm outras alternativas e não exercem às vezes pela acomodação, pelo vício, pela codependência de um pimp, de um gigolô, de uma cafetina, ou às vezes por causa de um histórico familiar, de uma herança da mãe, quase que uma indução para que aquele seja o caminho, ou meramente por ter achado que era o modo mais fácil de resolver o problema mais grave, o do dinheiro. Mas a maioria não sente nenhuma felicidade, são mulheres que não têm prazer, são mulheres que não orgasmam, são mulheres que vão ficando estéreis para a sexualidade muitas vezes, que vão ficando enojadas de sexo. Então, conquanto o freguês esteja supostamente praticando sexo, a prostituta está suportando um tarado terminar uma determinada ejaculação para ela lavar-se, retirar-se dali o mais rapidamente possível. De modo que ficar preocupado com a legalização ou não é ficar tentando curar leucemia com esparadrapo,
não tem a ver, não tem relação. Quem está preocupado com a prostituta quer ajudá-la a ter uma alternativa, a não se sentir rejeitada, a acolhê-la, a levá-la em casa, a apresentá-la a pessoas que não vivam da prostituição e que a tratem como uma mulher, como uma senhora, como um ser respeitável. Esse é o caminho, é amor, é graça, é bondade, é misericórdia. Agora, se ela tem carteirinha de prostituta ou não tem, se tem seguro, se o sindicato dá cobertura, não é um problema cristão, a gente não está nessa. Isso aí quem está são Dionísio e os Areopagitas, ou o pessoal lá de Éfeso, presidente do sindicato dos fabricantes de ídolo de Diana, rainha dos Efésios, é que se ocupam com essas coisas. Paulo não, Paulo está pregando o evangelho, curando o coração. Se o coração foi curado e o coração de milhares forem curados e desarticular o sindicato, é outra história. Mas ninguém vai lutar contra a sindicalização ou não, né? Alguma outra pergunta aí, Chico? Aí nós se tiver, não tem por enquanto não. Sindicato tá certo. das prostitutas. Então, se for havendo, você, por favor, vai passando pra gente, sabendo que eu não estou ouvindo você tão facilmente, que você está longe de mim e vice-versa. Ok. Mas eu convidei a minha mulher aqui para a gente ter uma conversa assim muito tranquila e muito simples. Você que atende aí há tantos anos a alma feminina, lida com as mulheres, aconselha, se faz amiga, confiante, confiável e oferece o coração, compartilha a alma com o aflito para consolá-lo como dom de Deus há tantos anos. Eu queria propor a você que a gente conversasse aqui, ou você e o Fonseca, ou qualquer pessoa em casa que queira participar fazendo perguntas ali através do Chico, o que você acha que são as coisas que você elencaria como sendo as que mais brocham, as que mais desagradam, as que mais desalmam a mulher em relação a um homem que a mulher tenha amado? A imaturidade relacional. Porque o que a gente vê é as mulheres terem a vontade de amar muito mais elástica do que o homem. E o homem tem um coração muito infantil, essa que é a verdade. E ele quer que a impressão que dá quando essas mulheres falam é que o homem fica na expectativa de que elas promovam dentro deles o tesão, a admiração, aquele borogodó. Então, quando ele mesmo não tem fôlego para dele mesmo, do ser dele, oferecer isso para a mulher, a coisa esfria da parte dele, ele passa a olhar a mulher como móvel. E aí começa a acontecer aquele processo em cadeia de que a mulher começa a perder a autoestima e vê o cara frio e o homem tem a capacidade de passar da calça de veludo para a bunda de fora. Ou tá de mil paixões e nada é caro o suficiente para ele fazer, ou então tudo é um peso de morte. Eu acho que cada vez mais a humanidade está desaprendendo que as coisas são conquistadas no dia a dia e que o tesão maior é justamente essa conquista diária, essa vontade de amar. Então a mulher fica perdida, porque o homem que deveria, na verdade, pegá-la pela mão e conduzir uma situação, não que a mulher não tenha responsabilidade, mas a mulher tem a responsabilidade mais de responder. Eu tenho toda a cara de pau de falar isso, do que de conduzir.
Então a grande frustração feminina é esse curto fôlego que o homem tem de amar ou de mostrar apaixonado. E é por isso que em 4 anos o casamento está falindo. São corredores de 100 metros, né? Corredores de 100 metros. E aí ficam querendo mudar o campo de futebol em vez de aprender a jogar. Então passam do Pacaembu para não sei das quantas, o cara começa no Maracanã, não sei das quantas, aí no segundo e vai ano caindo, ele chega vai e diz assim, olha, detonando. Vamos fazer um jogo que seja só na metade do campo, mudar as balizas. Aí depois, no 7º, 8º ano, ele diz, vamos para o Futebol Society, que já é bem curtinho. Aí depois, vamos fazer um rachinho aqui e vai diminuindo. E as mulheres, para defender, porque a dor disso é tão grande, que as mulheres, para se defenderem, elas estão tomando aquela atitude semelhante ao homem, óbvio. Né? Banalizando também. Já que eu sou banalizada depois de um certo tempo, vamos banalizar tudo. Então tá tudo banalizado. Bom, mas você começou falando de um assunto culinário, que foi: o homem está acostumado a receber a canja, o bife cortado, a batatinha frita, a comida pronta, o tempero posto, os guardanapos ao lado, ou seja, a expectativa que o homem... E de preferência tudo servido por uma garçonete só de avental, né? A expectativa que o homem tem, cultural, que foi durante muitos anos mote na boca de machos, tipo assim, ela é uma mulher para casar, me pegou pela boca. Lembra disso? Isso anos e anos e anos a gente ouvia. Isso deixou de ser um dito popular, mas continua a ser um sentimento masculino que hoje já não se vincula tanto à cozinha, porque a gente compra feito, mas se vincula às demais outras manifestações de serviço da mulher, não é? A mulher tem que ser a gueixa responsável pela satisfação, pela alegria, pelo bom humor e também pelo silêncio obsequioso ante o mau humor do homem. Com certeza. E também por compreender todas que sejam as expressões de sentimento não explicado do homem. Ela existe como um ente fabricante da felicidade do macho, ou seja, ela continua a ser a mulher na cozinha, fazendo comida o dia inteiro, preparando tudo para que ele chegue, coma, se sinta gordo, sonolento e satisfeito. Com certeza. Só mudaram os elementos da cozinha, mas ela continua na cozinha, no processo de alimentar, e recebe do homem essa responsabilização, não é? De que se o casamento não vai legal, é porque de algum modo a mulher não teve a competência para produzir a necessidade. O Edivaldo apareceu ali dizendo que há 2 perguntas a serem feitas. Então, Chico, você está me ouvindo, meu irmão? Se estiver, pode fazer as perguntas agora mesmo. Ok, tem 2 perguntas, no entanto eu vou falar só uma por enquanto, depois a gente entra com a outra. Tá. A pergunta do Rafael, lá da estação de São Paulo com o Brega, ele pergunta o seguinte: estamos acostumados a pensar que a igreja, com suas ações, é que provoca um encontro com Deus, ou seja, a igreja é a intermediária. Seria certo dizer que Deus já tem hora e momento certo para cada um ter encontros com Ele, sendo ou não pela ação da igreja? Bom, nós estávamos falando aqui de um outro assunto completamente diferente. Eu estava esperando que a pergunta viesse mais ou menos nessa linha, né? Agora, só para simplificar, responder e voltar para onde a gente tiver que voltar, eu realmente acho que esse é um assunto que é um business de Deus, aonde ele alcança as pessoas, em que geografias, em que horários, em que lugares, em que circunstâncias. São businesses divinos, são conjunções
que envolvem a confluência de tantos fatores e vetores que estão para além da nossa compreensão, ver a conspiração, o tamanho inteiro da conspiração que levou até aquele dia, aquela hora, que tentar criar uma teologia da soberania de Deus, predestinante do lugar no assento, no templo, na hora, com o pregador, com a mensagem, com tudo mais, é o tipo de coisa que eu sinceramente não dedico minha alma ao labor, porque a única coisa que eu sei é que eu estou amado em Deus desde antes de haver mundo. O resto do processo acontece numa confluência conspiratória que transcende a possibilidade de que todos os computadores do mundo trabalhando juntos pudessem fazer a consolidação do significado e do sentido. Por isso, meu querido, relaxe e goze, literalmente, em Deus, no Espírito de Deus, porque não há um problema. Você encontrou Jesus, então tanto faz se foi sentado num templo ou escondido embaixo da cama. A única coisa importante é que o trono de Deus tomou lugar no seu ser, né? Então, voltando aqui ao nosso assunto do que as mulheres mais se desanimam nos homens, você falou da imaturidade que gera... provoca, transfere, projeta, atribui, designa papéis messianicamente produtores de felicidade da parte da mulher em relação ao homem. Uhum. E você, Fonseca, o que você acha que no homem assim, é um negócio assim que mais brocha na relação com a mulher, ou os homens já estão numa situação tão desgraçada que não dá mais nem para brochar, já acha que está brochado, já é saúde, já é uma penitência pequena. Eu acho que o que mais brocha no homem com relação à sua própria esposa é ele ficar paparicando um punhado de mulher. Dentro da sua mente, dentro do seu coração. E quando ele olha para a mulher dele, ele está broxado já. Bom, agora, isso é com relação a ele. Agora, com relação à própria mulher, né? Você chega em casa, está com a sua esposa, e o que mais causa estresse, eu acho que é o timing diferente. Sabe, eu acho que sabe, por exemplo, tem homem que gosta da coisa de manhã, a mulher já gosta de noite, ou vice-versa. A hora de acordar é diferente, o tempo de se esperar é diferente, o pensamento, a química é diferente, Eu vejo, minhas filhas são igualzinhas, vão no mesmo caminho. O meu netinho vai já no mesmo caminho do pai, quer ficar junto no meio dos homens, aquelas coisas. E eu acredito que seja, se você não tiver no seu coração a intenção de ser um Zé Galinha, e dedicar a sua mente, o seu coração para aquela que você casou, e amar desde o princípio, claro, o que deve broxar mesmo é essa coisa diferente. Por exemplo, você chega às 6h30 da manhã em casa, do trabalho, e diz assim para a mulher: bem, eu bati um trem. Ela responde para você: você trouxe pão? Isso vira folclórico. Eu conto isso a vida toda. Aconteceu contigo? É claro que aconteceu. Eu cheguei, bati, ia pro hospital, tem aquela coisa toda, uma loucura e tal. A tua cabeça com aqueles... 1000 por hora. Aquela coisa toda. Aí eu bati o doido pra ter um amparo, um abraço e tal. Eu bati tal. Aí a minha mulher veio 6h30 da manhã com a cara assim de sono. Oi, bem, domingo. Deixa eu te falar, eu bati um trem. Aí eu falei assim, olhou pra mim: tá bom, você trouxe pão.
Mas por causa do estresse, logo depois você ia pedir um cafezinho. Mas eu adoro isso, né? É linda essa história. Você trouxe pão, né? Em contrapartida é isso. A mulher, ela tem aquela ilusão também de que ela vai encontrar um homem pronto, né? Que vai ser o pai, o provedor, o amante, o amigo, o confessor, o guia, o guru. Ou seja, a mulher tem essa coisa de que o homem precisaria ser para ela isso. E enquanto ela não encontra esse tipo de homem, ela não é completa, ela não é feliz. Então é uma luta, né? Porque o pessoal está precisando realmente cair na real. Porque a vida conjugal, ela não difere dos outros momentos de vida, que você tem que ter longanimidade, bom senso, todas as coisas, as dicas de lei espiritual que Jesus nos deixou são para serem aplicadas também ao casamento, principalmente aquele que você ama, se você ama, você quer o crescimento espiritual do outro. Então fica um negócio muito rasteiro, muito superficial. O que ela provoca em mim, o que ele... Isso não vira parente. E a pessoa não sabe cavar o seu próprio poço. Isso é muito triste. E na realidade... Não saber fazer do que tem, do que ganhou, o seu melhor. Porque esse descontentamento venha da sua própria incompetência. Porque se você estiver fazendo a sua parte, naturalmente, aquilo lhe é devolvido, isso que as pessoas não creem. Na realidade, durante a primeira fala que você fez, você mencionou o tema, o assunto de que você cria que a mulher era um ser muito mais responsivo na conjugalidade do que propositivo. E que a inversão cultural, mental e de expectativa era suicida, porque fez com que se atribuísse à mulher um papel proativo, de uma responsabilidade quase que absoluta na realização e na manutenção da felicidade familiar, a começar da satisfação sexual do marido, passando pela criação dos filhos, passando pela organização doméstica, passando pela excelência culinária, entrando em mil outros mitos que foram desmontados em determinados aspectos práticos, mas que não foram desconstruídos na expectativa existencial do homem. Só mudaram de fisionomia, mas a expectativa está presente, o que é uma inversão do fluxo do ponto de vista do ensino do Evangelho. Porque, de fato, o ensino do Evangelho não carrega sobre a mulher, carrega essa expectativa de fabricação ambiental sobre o homem como responsabilidade, não é? Maridos, amai as vossas mulheres, o que já é um antimito do ponto de vista da idealização humana, universal, que é ser amado pela mulher, desejado, procurado enlouquecidamente, objeto de desejo sexual fetichizado, se possível, como uma serva em qualquer que seja a circunstância. Esse é o sonho de consumo, não é? Dos machos da terra. Mas o princípio bíblico é a contracultura dessa expectativa universal, porque vem e coloca sobre o homem o mandamento do amor como um imperativo sem o qual não há conjugalidade. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Aí o cara diz, bom, então deve ser sem tesão, deve ser assim, deve ser amar a mulher assim como patroa. E a gente dá uma escapadinha por aí, para pular a cerca, né? Ela, para querer as coisas de mim, ela vai ter que rezar.
Vai ter que ajoelhar e essa rezar. coisa da Né? maternidade, eu acho que também é um pouco broxante na cabeça do homem. Ele não sabe separar a mulher do desejo da mãe dos filhos. Tem uma confusão, assim, quando começa a chegar os filhos embola com a também. mãe dele, com um monte de outras irresoluções familiares. Mas aí, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí o cara já imagina a cruz. É uma Já imagina a cruz. peso. Ele não imagina o se entregar por ela como se dar para ela, como dedicar-se a ela, como buscar a alegria dela, o prazer dela, o conforto dela, a segurança dela. Ele não imagina isso como algo que não seja um sacrifício. E atender as necessidades femininas. Claro. De fazer cabelo. De fazer o que Jesus fez pela igreja. Estava dando vida, irradiando graça, oferecendo tudo. Né? É como Cristo deu. E, bom, aí a descrição continua. Paulo vai trazendo para um âmbito mais limpo, mais próximo da simplicidade. Quando ele diz que é para cuidar dela, que é para alimentá-la, e aí o cara pensa só em dar comida, né? Não pensa nos outros alimentos, não pensa que nem só de pão vive o homem, mas de outras palavras, de outras trocas, de outros sentidos, né? Para cuidar dela como se fosse sua própria carne, o que tem implicações que vão do sexo a todas as outras dimensões da vida, não é? Porque cuidar dela como se fosse sua própria carne acaba também com o egoísmo sexual, de dizer, eu vou aqui, vapt-vupt, a bichinha que se vire. Ao contrário, o cara quer para ela, em Cristo, o prazer que ele quer para ele, e como se o dele se consumar antes, o dela provavelmente não acontecerá depois. Então implica em dar a si mesmo a ela, implica também em retardar esse processo para fazê-la chegar às alegrias do prazer, para que então ele venha. Tudo como Cristo amou a igreja, no mesmo espírito, levando em todos os níveis da vida. Não é? No nível psicológico, afetivo, do cuidado, da antecipação, da preocupação, do aconchego. E aí Paulo ainda prossegue e diz que o homem acaba tendo a mulher que de algum modo ele ajuda a construir. Com certeza. Que ele acaba tendo a mulher que ele ajuda a construir, porque ele diz assim, para apresentar a si mesmo a semelhança de Cristo, uma mulher gostosa, gloriosa, sem ruga e sem defeito, porque tenha sido lavada pela lavagem da água pela palavra. Então, o que Jesus está fazendo com a verdadeira esposa dele, lavando e limpando-a e trabalhando-a para si mesmo, é o que Paulo diz, olha, vá e seja cooperador de Deus na criação desse ente lindo, que ela está pronta para ser, se você simplesmente fornecer um lado seu, a sua costela, a sua alma, o seu amor, a sua carne, o seu pedaço para ela, vai brotar. É o que Paulo está falando lá, e diz, e grande é esse mistério. Mas o que a Adriana falou é um fato, a perversão, a inversão das mãos é enorme, né? E isso tem heranças muito antigas, muito pagãs, mas que permanecem e viram ilusões. Hoje a gente já está indo para o outro lado, como você também mencionou, não é? Os homens estão sendo punidos pelas mulheres masculinizadas em vários aspectos. Né? As mulheres que eles estão sendo punidas pelas de fora e estão sendo punidos pelas de dentro. Né? Porque o homem tem essa coisa da mulher do lado de fora, a mulher do lado de dentro. É uma coisa que você não pode fechar o olho para isso. Então, o que acontece é que a mulher do lado de dentro inferniza, passa a responder a esse homem com amargura. A autoestima dela vai no chinelo. Uma mulher com a autoestima baixa é um saco, todo mundo sabe disso. Vira uma pedinte, homeless.
ela fica com o carrinho e o cobertor. Aí tem a falta de estímulo leva ao inverso. A mulher compensa na comida. Essas coisas que parecem clichê, mas acontece na casa de todo mundo. Então, em primeiro lugar, a mulher tem que se desiludir aprendendo com Jesus que não tem um bom sequer. Ou é a construção do homem nele, em Cristo, ou então ela vai ficar com a migalha do mundo que já no maligno mesmo e todo mundo que faça uma pinéia e mergulhe fundo e aguente agora. E a quebra desse mito de que algum outro ente humano tem o poder de fazer você feliz. Não tem. É aí que eu ia chegar, que eu estudei até com as mulheres um ano inteiro o livro de Tiago. Um dos pontos que eu mais bati, o mais importante é Cristo quer fazer você. E você não precisa sair do curso da sua própria natureza. Se você já sabe, as mulheres têm que saber, os homens estão desse entendimento, não tem Cristo, ainda estão aqui, não chegaram, ou tem, mas não processaram, não amadureceram um monte de coisa. Então, peraí, eu estou casada com ele, eu amo este homem, eu quero ver o crescimento espiritual dele, então peraí, tá de besteira? Deixa o cara de quarentena. Ela não precisa se fazer de vítima, se amargurar, achar que o problema é todo dela. É só ela parar e pensar, quem que eu gostaria para mim, eu mesma ou ele? Ela vai dizer eu mesma. Então essa coisa de depender do cara, de fissura do para, é um processo de adoecimento. A imbecilização crônica, porque aí viram elas ficam recompensando a perversidade do indivíduo com mais paparicamento para torná-lo um Nero, um Calígula do lar. Um Calígula, porque ela quer chegar por qualquer... E aí ela vai ficando uma pasta pro cara. Ela vai virando uma coisa desprezível. Porque, na verdade, é o que ela está fazendo com ela mesma. Porque... Ele passa a não gostar daquilo que ela fabricou em si por causa dele. Mas é claro, é o que eu sempre digo, fica sujando a água para depois... Até porque esse é um processo que chega cheio de sentimentos muito antagônicos. Porque na mesma medida em que uma dimensão desse homem olha para ela e a despreza, por ela estar fazendo assim, numa outra medida, ele exerce uma sombra existente nele de tirania e de perversidade que aumenta o estado dela naquela condição. E por outro lado, ainda cresce dentro dele uma outra dimensão que faz com que ele se culpe. Se ele tiver um mínimo de um filete de consciência, ele se culpa, até por razões de triangulação, às vezes com o filho, com outros a quem ele ame, ele desenvolve uma culpa latente que exacerba a raiva inicial dela, alimenta o processo inteiro, e isso vira um ciclo horroroso, e ela correndo aí atrás, e se for crente, aí desgraça tudo, porque ela vai para uma igreja, aí chega lá o pastor diz, minha filha aguente, faça tudo que ele mandar e demandar, e a bichinha vira capacho, tudo que a dignidade humana diz que é para não ser feito, que o amor básico que Jesus mandou que se tivesse por si mesmo exige que não se faça, ela faz. Parece que é o único lugar aonde todos os mandamentos de Deus para o homem em relação a amar a ele mesmo recebem uma suspensão súbita. É na igreja evangélica, no casamento, quando uma coitadinha está em estado de espancamento e abuso o tempo todo pelo marido, ainda recebe uma ordem pastoral para aceitar aquele agravo, aquela tortura até o fim como culto a Deus. Tinha que ser, cara. E aí, meu Deus, a quantidade de gente que, ao invés de ajudar o marido, o endiabra por causa disso é enorme.
porque a chance que ela tinha de ajudá-lo foi, como a Adriana falou, foi colocá-lo na quarentena. Não é aquela quarentena de quem fica zangada, maltrata, nem nada. Simplesmente mostra que não é gêmea chifópoga da doença dele. Você tem que ter um descolamento psicológico. Não tem codependência da doença dele. Se ele escolher um mau caminho, ele vai andar só. Ele fica ali. Ele bate com a cabeça na parede, mas ela não precisa se amargurar por causa disso. Ela não tem que entrar no jugo desigual. Isso. Ela não tem. O mandamento é não vos ponhais. Exatamente. Isso não é só antes do cara se casar. Uma vez que casou e o outro assumiu um jugo desigual, não ande na batuta dessa doença. Não se ponha, não vá nessa doença, porque senão você vai ficar manco e vai estimular a atrofia do outro para sempre. Não há cura nisso aí. Agora, isso não se faz com insensatez, nem com ódio, nem com choque, se faz com postura, com sabedoria. Agora, engraçado no casamento é que todo mundo espera que o casamento seja assim uma terra encantada. Uma coisa absurda, porque não é. É o lugar onde tem chatice, onde tem atrito, onde tem rotina, conflito. Você vê o outro uma vez inchado, depois desinchado, com dor de barriga. Você está mais próximo a ele. Agora, se você não souber curtir isso, e isso virar cada vez mais amor por cada pelinho, por cada ruguinha. Ele estava falando sem ruga e sem mácula tudo bem, sem ruga é um pouco difícil. Mas essa coisa do amor crescer cada vez mais, né? Mas não, aí a pessoa fica bom aí, então eu já estou ouvindo coisa que eu não gosto, já estou sentindo cheiro que eu não gosto, ela já não está como eu gosto, ele já não está como eu gosto, não dá nada tá como eu gosto. Agora, o que fica como você gosta se você põe mais de 2 anos essa coisa do seu lado? Não, o que banca a nossa imaginação? Quem é que vai bancar a sua imaginação de felicidade? Até porque é tudo uma grande construção uma grande construção de muita fantasia. Muita fantasia. Né? E não só de fantasia, mas as pessoas não reconhecem que é também de um humor caprichoso, condicionado ao que se espera que naquela fase do encontro se estabeleça. Exatamente. Ou seja, uma cobrança horrorosa. Ou seja, expectativa. Se ele chega, ou ela chega, e ele está vindo da praia, correndo, melado e suado, eles só se encontram há 15, 20 dias, 1 mês, 2 meses. Ela é capaz de lamber o suor dele e dizer, meu macho. Completamente. Não é? Meu macho. Completamente. Aí bota assim, contas a pagar, receber, umas visitas à sogra, ao sogro. Não, basta dizer que vai estar ali a tempo e a hora. Um irmão chato, um primo indesejável, não sei o quê, uns bate-bocas, não sei o que e tal. Na mesma praia, o mesmo cara, com o mesmo sol, com tudo igual, chegando correndo, dá um abraço nela e ela diz, pô, você me melou todinho. Então não existe nada objetivo. É claro. Em coisa nenhuma. Claro. Nem naquilo que depois muitas vezes se aventa e se levanta como desculpa. Algumas vezes até existe, do ponto de vista assim da mondronguice, de um cara que se relaxou e a barriga ficou do tamanho de uma pança, mas ainda é o álibi, porque havendo outros interesses mais profundos, nem aquilo seria nada, não é? É que aquilo vai virando o álibi do álibi do álibi por causa das fantasias, das construções imaginárias, das determinações impostas de que tem que ser de certas formas, pelas trocas fantasiosas com as amigas mentirosas,
Todo mundo mentindo sobre relações inexistentes, maridos inexistentes, tesões inexistentes, viagens inexistentes, tudo inexistente, e todo mundo correndo atrás da fantasia ao invés de aprender com Jesus que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, até nessa área da vida onde, como disse a Adriana, se você não for aprendendo a ter prazer no processo de ser com o outro, não surgirá nenhuma conexão que gere aqueles vínculos de amor como vida e como alegria e como estabilidade, né? Mas o Chico, coitado, já estendeu a mão de lá não sei quantas vezes, o Rodrigo aqui já deu sinais, eu tenho a impressão que ele está com perguntas a fazer, meu amigo Chico. Então, por favor, faça-as. Tem uma pergunta aqui da Marina, lá de Amsterdã. Ela fez uma observação de uma fala que você fez acerca da expectativa que existem entre os relacionamentos. Então ela faz a pergunta seguinte: se as expectativas do marido à mulher e vice-versa seriam diferentes em culturas diferentes? Também. A cultura influencia no aspecto da expectativa que se cria no relacionamento. Ah, claro, ora, se dentro da mesma cultura, às vezes morando no mesmo bairro a vida inteira, às vezes frequentando bares próximos, praias próximas, às vezes até conhecendo pessoas, tendo vivido os mesmos momentos históricos, cantado as mesmas músicas, comido as mesmas coisas, gostado das mesmas grifes na juventude, toda a baboseira da vaidade da existência tendo sido comum. Você ainda encontra as dificuldades que derivam exclusivamente da singularidade de cada indivíduo, né? E das heranças irrepetíveis de cada bagagem cultural e familiar que cada um carrega, com suas químicas completamente únicas e singulares, né? E mais a personalidade de cada um, e mais os traumas de cada um, e mais os históricos e as interpretações de cada um, que variaram conforme a singularidade de cada um. Agregue ainda isto a monstruosidade de uma dificuldade cultural, linguística, de tradições milenares que o outro cônjuge tenha, com interpretações também totalmente diferentes de muitos aspectos da vida. Quando para você uma coisa é positiva, para ele é o oposto. Quando um aroma para você é agradável, para ele é abominável. Quando uma determinada expressão estética para você é o máximo, para ele é um constrangimento. Quando uma manifestação estereotipada de alegria muito latina, por exemplo, é normal para você, mas dependendo da cultura dele é um assinte, não é? Enfim, é enorme. De modo que o desafio nesse caso é extremamente maior, demanda um tecer muito mais carinhoso, né? Mas você nota, por outro lado, que os casais que conseguem sobreviver os primeiros anos desse embate cultural e amadurecem, na maioria das vezes eles passam a curtir profundamente a diferença cultural. Quando eles transformam o que era choque numa coisa engraçada, interessante, como uma marca do outro, e como algo que tem a ver com um imprimatur da existência do outro, e eles amadurecem para fazer essa leitura, muitos acabam aproveitando, acabam fortalecendo o vínculo, acaba até um se interessando profundamente por um outro mundo, e entendendo um outro mundo que de outra forma não entenderia, e vice-versa. Quando a maturidade por seu turno entra, às vezes esses são alguns dos vínculos mais sólidos que muitas vezes você encontra por aí, não é? Tem suas dificuldades, mas em havendo solidificação, é um engessamento poderoso, não é? E às vezes muito sadio.
O que você ia falar, Fonseca? Existem muitos inícios, muitos começos mal ajambrados. Por exemplo, vou dar um exemplo. A mulher é tão apaixonada com um cara que resolve ter dele um filho para obrigá-lo a casar com ela. Pô, lá na frente. Ou então o cara casa com a mulher porque ela tem um poder aquisitivo, filho de família mais rica. Sei lá, estou inventando. Mas inícios que não foram engendrados, baseados em amor, em respeito, em verdade, em olhar para a pessoa e saber, puxa vida, aquela pessoa é para mim o resto da vida. E isso vira um caos na vida deles lá na frente. Como é que é isso, Caio? Eu não sei. Tem alguns casos em que milagres acontecem, não é? Com certeza. Em alguns casos. Eu creio. Às vezes mesmo a mulher, tendo feito isso em profunda inconsequência e imaturidade, tentativa de manipulação até, consciente ou inconscientemente, em alguns casos, o elementozinho novo que surge acaba gerando uma liga entre eles que dantes não havia e os amadurece por uma coisa bonita. Mas são alguns casos. São exceção que não podem ser transformadas em regra e muito menos em recomendação de procedimento, né? Porque na maioria esmagadora dos casos é apenas a produção de uma criança gerada no berço da irresponsabilidade, numa época em que os homens não têm nem a honradez da paternidade. Porque no passado, por exemplo, há 100 anos atrás, vamos dizer o seguinte, homem nunca foi muito bom de paternidade, não é? E até uma ironia do Evangelho eleger Deus como pai para ser simbolização do amor absoluto, não é? Porque se a gente fosse pegar a experiência humana na Terra, para eleger algum ícone de amor profundo, tinha que ser a mãe. Mas a ironia de Deus com o homem é tão grande que ele diz, não importa quem vocês sejam, machos humanos, o homem dos homens, o pai dos pais, continua amando com amor maior do que amor de mãe. É o Pai que está nos céus, é um tapa na cara. Se a mãe esquecer, esquece. Se dizer, a mãe esquecer, eu todavia não esqueço. Mas na humanidade em geral, a gente não pode ter muito orgulho da paternidade humana, que sempre foi fajuta, não é, absolutamente utilitária, irresponsável, inafetiva, no máximo orgulhosa de dizer, this is my breed, essa aqui é a minha linhagem, como um puro sangue gera outros puro sangue, né? Era no máximo por aí, eu gerei mão de obra que vai me aposentar no passado. Mas, por exemplo, até algumas décadas atrás, ainda havia, mesmo sem amor e sem afeto, havia pelo menos a honradez da paternidade. O cara não amava a mulher em quem ele tinha gerado filho, não amava o filho, não estava muito interessante, não achava isso importante, achava que se ele desse casa, comida, pagasse os estudos e de vez em quando cumprimentasse o menino ou mandasse um presente de aniversário, ele tinha feito um bom papel de pai bastardo à distância. Ainda era assim, né? Hoje, nem isso existe mais. Então, a mulher fica grávida de um cara num mundo em que os homens não são afetuosos nem com os filhos que eles geram com as mulheres que eles dizem que eles amam. Mal dão atenção. Às vezes, a maioria dos homens amam os filhos pelo brinquedinho familiar que eles significam naquele conjunto. E a prova disso é que no dia que eles se separam da mulher, eles se esquecem e se divorciam dos filhos. Também. A grande maioria prova de que o vínculo nunca existiu. Existia como uma entidade social interessante por um momento.
Então, você vê esse tempo de esfriamento do amor, de multiplicação da iniquidade, de inafeição filial, paterna, maternal e tudo isso. E a menina vem, e ainda tem um filho de um cara, que é fruto de um tesão, de uma trepada, de uma ficada, que deu um desespero nela danado, que ela achou que o cara era o ó do Borogodó. E aí deu em cima dele de novo, ele deu assim sinais de que ela era legalzinha, bonitinha, ela foi numa ilusão qualquer e disse, ele tem uma boa família, quem sabe eu ficando grávida eu terei uma chance, e aí engravida. Na maioria absolutamente dos casos está fazendo isso para, na melhor das hipóteses, ter uma pensão de um pai que não vai dar a mínima para o filho. Na melhor das hipóteses, haverá uma vozinha do lado de lá desse pai, que pode ter, pela força do sangue, da culpa e de outras coisas, da tristeza pelo filho, tentar fazer uma adoção de proximidade desse neto, nas melhores hipóteses. Ou então, querido, solidão com essa criança mesmo. Sendo que, como aquilo não foi fruto de um amor conjugal, muitas meninas daí em diante não desenvolvem o sentimento da maternidade também, que é outra coisa horrível. Antigamente com pai ou sem pai, com marido ou sem marido, a mulher era muito mais mulher. E era ela salva da vida pela missão de mãe, com muita naturalidade. Isso está morrendo também. Então ela acaba empurrando para a mãe, para o pai, para o avô, para isso, para aquilo. E aí ficam esses filhos sem referência parental, sem coisa nenhuma, com uma indefinição total que acaba se manifestando também em indefinição, a começar da própria identidade sexual. Quer dizer, hoje eu vejo também nesse surto de desencontro conjugal, de ausência de figuras parentais, de desmantelamento de vínculos afetivos e conjugais, de pais que amam, de mães que amam, de famílias minimamente próximas e harmônicas e conectadas. O que você vai vendo é uma indefinição em todos os níveis da existência. O indivíduo diz, olha, se meu pai, que dizia que amava minha mãe, alguns anos depois já não ama minha mãe, que dizia que gostava da gente, que nós éramos os queridinhos da existência dele, agora já nem aparece. Surgiu uma outra pessoa na vida dele que é tudo para ele. Até quem ele não gerou do lado de lá virou tudo para ele só por causa do desejo sexual que transformou o lado de lá na família dele agora. A minha mãe, por seu turno, surtou. Está fazendo tudo que vem na cabeça. Os meus irmãos não sabem mais quem são. A nossa casa se desagregou. Quem sou eu? É uma pergunta mínima. E numa época como essa nossa, onde a era é uma era que estabelece boa parte dessas indefinições, transferindo-as para a dimensão sexual, você vê uma quantidade enorme de meninos que não são gays, meninas que não são lésbicas, que não são coisa nenhuma, fazendo teste o tempo todo. É menino querendo saber como é que é beijar a boca de homem, é mulher querendo saber como é que é beijar a boca de menina. Né? É uma loucura que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo, por indefinições que nascem em papéis muito simples, que são mais do que papéis, devem ser verdades relacionais, para poder estabelecer como fruto daquela verdade acontecimentos de saúde à volta, né? Porque as induções para que a cabeça da gente siga outros caminhos são inúmeras, né? Chico, mano, alguma coisa aí ainda, meu querido? Olha só, Caio, tem uma questão de um rapaz, o Fernando, e ele faz um comentário de que a sexualidade no meio evangélico é extremamente adoecida. Uhum. E ele fala que dentro da relação humana, né, o sexo é um elemento de extrema importância, essencialidade. Como é que você vê essa questão, essa doença que está em toda a sexualidade no meio evangélico? Bom, tem pessoas que fazem sexo só no escuro, ou de roupa, com buraco
Tá coberto. Bom, ele está partindo assim daquela coisa ainda do buraco no lençol, não é? No buraco no lençol. Não era nem o missionary position, né? Era o buraco no lençol, era o véu que ainda estava sendo rasgado. Né? Porque no meio evangélico, eu me lembro, por exemplo, quando eu me converti, crente não transava domingo, era pecado. Era uma abominação um casal de Deus transar no domingo. Talvez depois do culto. Quando tudo já tivesse Antes acabado. não, antes quebrava a santificação. Isso aí era ensinado. Em dia de ceia, não se tinha relações sexuais sob hipótese nenhuma no meio cristão. Qualquer outra posição que não fosse o oficial papai e mamãe era uma desonra ao leito conjugal. E quem que inventou essa posição? Ora, quem inventou isso vem sendo inventado há milênios. Então por que só ela que é certa? Hã? Então por que só ela que é certa se ela foi inventada também? Não, meu querido, mas ela foi inventada por quem podia mandar você para a fogueira se você fosse contrário. Pois é. Então, são milênios, você não precisa nem ir muito longe, é um livro que está esgotado, mas o pessoal encontra aí no Amazon ou em outros lugares desses de compra de livro que você devia ler, chamado Eunucos por Amor ao Reino de Deus, que é escrito por uma PhD em História e Teologia alemã. É a tese dela de fato, ela era católica, foi excomungada pelo Papa depois que escreveu o livro, porque ela inventaria com documentos históricos toda a loucura do cristianismo católico e também passa pelo protestante, que nos mostra que não tinha como, com aquele tipo de maluquice, de loucura, de intervenção da igreja proibindo a mulher de ter um orgasmo, dizendo, por exemplo, que se um homem adulterasse com uma mulher, ele levaria muitas chicotadas, mas que se ele fizesse sexo oral na mulher dele, ele poderia ser enforcado. Para você ter ideia do nível de intromissão, de maluquice, de julgamento que tudo isso já causou, a Europa inteira foi tomada disso. Depois veio o puritanismo protestante que carregou toda essa carga horrorosa e que se transformou em cultura cristã sexual generalizada. Tudo era pecado. Até no casamento o sexo era uma coisa perigosa. Por exemplo, um homem que desejasse a sua mulher todos os dias era tarado no meio evangélico. Tinha que haver uma certa moderação. Tinha que ser de vez em quando. Na Igreja Católica ainda tinha proibição anticoncepcional. Então, meu querido, o uma sexo máquina de parir a mulher. tinha que ser para parir. Então, se ele não se segurasse, ele ia virar preá. Era filho que não acabava mais, né? E como é que segurava? Ou então ele ia vestir camisinha de intestino de bode, mas escondido de todo mundo, porque até o lixo dele era revirado, e se encontrasse uma camisinha de Vênus, um preservativo desses feitos de intestino de animal, como era na antiguidade, no lixo dele ou em algum lugar, ele era levado a juízo e poderia ser executado dependendo da época. Ou no mínimo levar muita chicotada, porque ele tinha cometido um homicídio contra a vida, contra o esperma, não gerando filhos. Então a loucura ocidental sobre o sexo é de um tamanho que não tem medida. Não existe povo sexualmente mais doente no planeta Terra do que o povo cristão. Nem os muçulmanos, que têm éticas sexuais extremamente mais abertas, apesar de todas as restrições estéticas de aparência, mas o que rola na intimidade, e o negócio é para valer, não é? E a avidez árabe é estimulada pelo Corão, faz bem. Não que não seja na Bíblia. Paulo diz, olha, não vos abstenhais sexualmente, exceto talvez por algum tempo. Cria todas as condicionais, mas... Mas nós não temos 21 virgens esperando a gente. Mas tem um detalhe. Tá? Já nos dias de Paulo, ele diz, nos últimos dias haverão os que proibirão o casamento. Ele já estava anunciando
que a sexualidade cristã haveria de se transformar numa coisa tão esquisita que até o casamento haveria de ser proibido. Como foi? Como veio a ser, e como é até hoje em muitos casos. Então, voltando aqui ao ambiente cristão, a importação que veio dos Estados Unidos, do evangelho que chegou ao Brasil, é um evangelho parcialmente inglês e 80% dele é americano, tanto do ponto de vista do protestantismo histórico quanto do ponto de vista do pentecostalismo ou do neopentecostalismo, que é todo baseado inicialmente no Roberto McAllister, mas com os conteúdos do Kenneth Reagan que geraram esse neopentecostalismo que está aí. E ele é extremamente moralista e associa posição sexual à abertura a demônio. Determinadas posições sexuais abrem espaço para o demônio. Associa qualquer tipo de intimidade sexual. A mulher não pode ter prazer em fazer sexo oral no marido, é pecado. Porque a boca dela é santa e parece que o pinto dele é do diabo. E nem vice-versa. Beijos não podem ser muito calorosos, é tudo muito no selinho, as posições são todas aquelas, é tudo muito utilitário, é tudo muito rápido, é tudo muito para que o diabo não tenha lugar, não tenha espaço, o tempo todo. E tem muito mais do que isso. Mulher crente não pode falar que está tendo prazer, ela não pode dizer que está tendo orgasmo. É contra a sobriedade, não é? Ela às vezes tem que ter até vergonha de ter, porque tem marido que não gosta de ter mulher que sinta prazer, porque parece que mulher que sente prazer é uma porta aberta para o desejo para outros homens. Então ele quer esvaziar o dele, mas gostaria que ela fosse assexuada. Tem esse tipo de maluco na praça, para todo lado. Como também tem a mulher que acha que prazer sexual é pecado, que o dever dela é estar ali para servi-lo, mas que qualquer forma de autogratificação trabalha contra a santificação espiritual. Aí você pode ir aumentando todas as formas de maluquice até ver o seguinte: ora, isso era assim no meio evangélico até 20 anos atrás. Eu recebia cartas lá na Vinde até 20 anos atrás, aos milhares, que eu não podia nem responder, não dava tempo, de gente que queria saber, escuta, eu tive uma relação anal com a minha mulher, eu usei camisinha, mas eu estou me sentindo pecado, eu não estou em pecado, eu não tomo a ceia há 6 meses. Aí o outro confessava uma coisa desse tipo, ou de outro tipo, ou de qualquer tipo, e todo mundo se punindo. Aí, pois bem, chega o ano de 98, aconteceu o que aconteceu comigo. Em janeiro de 2003 eu lancei o site. E aquele povo que não falava em sexo, que tudo era proibido, que tudo era pecado, que tudo era não sei o quê, abriu uma comporta, meu amigo, que eu fiquei 3 anos que eu me sentia escrevendo um pornô gospel site. Porque eu digo, esse pessoal é doente, só pensam nisso o dia inteiro. Eu tinha que escrever lá, não sei se vocês lembram, eu dizia, olha, os temas das cartas são temas das pessoas. Eu não vivo com a cabeça cheia desse negócio. Eu lembro disso. Quem quiser saber o que eu penso, isso, né? Leia devocionais, reflexões, opiniões, é o que anda pela minha cabeça. Esse outro negócio anda pela cabeça de baixo dos outros. Anda na cabeça que vive pendurada, não na minha. Eu não sou doente assim. Mas abriu a comporta inteira. Agora, hoje a gente já está no outro ponto. Agora já é evangélico falando de swing para todo lado. Swing evangélico, porque o swing do lado de fora está ficando normal. Não, mas com quem não é crente é pecado, com quem é crente pode, né? Não, o crente, o crente prefere fazer com o não crente, porque senão ele tem que encontrar o irmão na igreja e vai pegar mal, né? Então por isso ele fica fora. Agora, a swingada evangélica está rolando, a moçada está indo. Do lado de fora já é normal. Os maridos, sabe para que swing serve para marido? Tem a mínima noção, cara. Serve para marido o seguinte: ele não está nem aí para a mulher.
A mulher virou um ente societário para ele. Não é vantagem se divorciar, ele já tem casa juntos, 2 casas, já tem lancha, já tem filhos, já tem tudo. Ele suporta aquele sócio danado dele no trabalho. Por que ele não pode suportar uma mulher que, além de tudo, ainda dá para ele de vez em quando? Então, não tem para quê. Nunca nos Por outro lado, por que a gente vai brigar agora? Aí o que acontece? Não é vantagem divorciar, vai perder patrimônio, vai ser uma chatice. Mas, por outro lado, ela não topa saber que ele tem uma amante. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a mulher gostar de não ter amante, mas de transar com alguém. Aí ele começa a dizer a ela que podia apimentar o sexo entre eles, é sempre entre eles. Olha, vai ficar melhor para nós, vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. Você vai isso, vai aquilo, nós vamos nos encher disso. E a coitada não quer. Elas me escrevem, choram, não vão. Eu digo, não vá, minha filha, não sei o que e tal, mas o cara enche a paciência. Aí as fracas vão. Aí vai ali, o intuito de satisfazer o egoísmo do outra atrás, se cobrindo, não sei o quê. Aí faz a primeira, chora beça. Faz a segunda, chora beça. Faz a terceira, já não chora tanto. Faz a quarta, diz, bom, não é bom, mas a gente tolera. Faz a quinta, diz, com esse aí foi até melhor, porque ele me tratou legal. Na 10ª, ela já está dizendo, tem as suas vantagens. Bom, desde que não tenha continuidade. Ela diz, porque o meu marido é você. Mas ele já conseguiu o que ele queria. O que ele queria? Ele não quer ter o estresse de fugir dela, de esconder o celular, de ir para um motel, de fugir, de ficar igual um refugiado, traindo. Não, tranquilo. Ela fica num quarto, ele fica no outro. É um inteligente preguiçoso. Acaba dali, eles se encontram, não doeu nada em ninguém. O outro pode dizer que pegou a minha mulher, mas eu peguei a dele também. Então todo mundo está interessado em ficar quieto. E assim a corrupção desse negócio vai destruindo tudo, e o pessoal está pensando que é massagenzinha com pênis e pepeca no fim de semana, e não sabem que Paulo diz que isso infiltra espírito no âmago do ser, corrói o indivíduo por dentro, é um câncer na mente, no espírito, na afetividade, vai acabar destruindo tudo que um dia houve, vai tornar essa pessoa um pedaço de papa, de coisa nenhuma. E aí tem evangélico agora já entrando nessa, fazendo essa viagem, né? Já estão indo para esse outro lado. Eles estão vindo do buraquinho no lençol para entrar no swing. E num espaço de tempo que não demorou 10 anos. Então a que eu atribuo isso? Essa repressão milenar. Na hora que eles viram tudo que é pastor por aí, pulando a cerca, traindo, tendo amante, tudo que é confusão, roubo, calhordice, safadeza, o cara disse, o que eu estou fazendo aqui? Mantendo a minha integridade numa coisa que nunca nem me explicaram o que é. Se aqueles que estão diante de mim não estão nem aí para coisa alguma, quer saber? Eu vou também frequentar a igreja, vou dar o dízimo lá, eles estão dizendo que Deus gosta de dinheiro, eu dou dinheiro, mas vou soltar a franga. Então, cara, isso não vem... acho que desde quando se começou a fazer uma leitura romântica de Cantares e aplicar isso à igreja, né, tirando todo o contexto que ali se fala de uma relação entre homem e mulher, da sexualidade, da saúde que existe nisso, a igreja dali vem criando sobre o sexo um tabu. Adolescente hoje não põe a mão naquilo nem aquilo na mão. Só que o adolescente cresce com uma pulsão dentro dele, não naturalmente botava, né? Aquilo vai só aumentando. Hoje em dia os adolescentes já estão quase nascendo com aquilo na mão, né? Porque o negócio está solto para todo lado. No meio da igreja você cria um não, né? Põe uma pedra naquele desejo, naquele vulcão, quando você vê daqui a 9 meses tem uma barriga, 2 jovens, uma família, e você obriga-os a casar. Aí ficam lá dizendo pro cara que a masturbação que ele fez de manhã lá é pecado.
pecado, que ele está no inferno porque se masturbou, não sei o que e tal, aí o cara transforma a masturbação num ato de Satanás, aí quanto mais ele se masturba, parece que é o diabo pegando na mão dele e lá e não sei o que, e vai, aí ele vai demonizando a masturbação vai virando um vício do inferno, vai aumentando dentro dele, ele vai se endiabrando na masturbação, ele não consegue mais parar a masturbação, aí o cara fica me escrevendo dizendo, pastor, eu estou indo pro inferno por causa da masturbação, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, tira o diabo da masturbação, que a masturbação vai ficar cansativa logo, vai começar a arder tua mão, vai esfolar teu pinto, você vai começar a se achar um babaca, mas aí enquanto o diabo estiver aí animando essa história, meu querido, você vai ficar com 45 anos com uma mulher maravilhosa na sua cama, indo pro banheiro, virar garotinho de Satanás se masturbando, tremendo e pensando no acampamento Palavra da Vida, ou em qualquer que seja a igreja que tenha dito, no acampamento Palavra da Vida, que está cheio de gente boa lá, mas nessa área era qualquer coisa. Se você olhasse para uma menina e achasse ela bonita, você já tinha pecado no coração. O primeiro beijo era no altar. O namoro era pegando no dedinho. É esse espírito que está aí, que só gera, como diz Paulo em Colossenses, não tem nenhum valor contra a sensualidade. Não toques isto, não pegues aquilo, não olhes aquilo outro, não faças qualquer que seja coisa. Tem aparência de sabedoria, de falsa humildade, mas não tem nenhum poder contra a sensualidade. Então, com relação à sexualidade, a gente tem que fazer o quê? É orientar essa moçada toda, né? Eu acho que a gente vai deixar essa pergunta para segunda-feira que vem. Aí eu queria que você chegasse já na segunda-feira que vem para a gente conversar sobre sexualidade, o que a gente tem que fazer. Eu tenho também uma pergunta para segunda que vem. Tá. Talvez. Se eu fosse um jovem de 20 e poucos anos assistindo esse bate-papo nosso aqui, eu estaria com a seguinte pergunta. Quando eu vou saber, ou como eu vou saber que realmente está na hora e essa pessoa mesmo? Deve bater uma dúvida, não? Em quem tem consciência, sim, né? Eu, como nasci sem esse problema, para mim o que rolasse, mas eu não sou padrão para nada, eu sou um salvo da desgraça, né? Tanto é que eu fiz o possível para que os meus filhos encontrassem um caminho bom, porque eu sei que eu sou um sobrevivente, eu não recomendo o caminho do sobrevivente a ninguém. O Jesus recomenda o caminho da vida, não o caminho da sobrevivência. Nós vamos ficar por aqui. Tem um minuto só, Rodrigo? Eu tenho uma coisa para segunda-feira. Tem umas coisas para segunda-feira. É mandar um beijão para todas as minhas amigas de segunda-feira e convidar o pessoal para vir estudar a Bíblia com a gente, para ver se o Senhor nos livra dessa idolatria feminina. E eu convido todo mundo para ir lá. É aqui, na Tenda do Caminho, uma reunião com a Adriana aqui em Brasília. Se você está vendo, obviamente, na Polônia, não dá para participar, até porque é uma reunião tão íntima, onde as mulheres que vêm abrem o coração de maneira tão visceral, que não daria para a gente transmitir. Mas as que vêm têm aproveitado demais, e as que porventura estejam nos vendo em Brasília, apareçam, mas venham sabendo que é para uma reunião sem máscara, né? Você pode vir até maquiada, se você gostar, mas não venha com máscara, porque é para tratar de coisas do coração. Na quarta que vem a gente está aqui na Tenda do Caminho. Lembrando que amanhã a gente tem uma transmissão ao vivo. Amanhã, a partir das 15 horas. Aqui para Londres. Isso, então por favor divulgue, esteja presente. Amanhã o nosso querido Marcelo Quintela foi fazer assim uma viagem de Timóteo em meu nome. O pessoal aí da Flórida, da Europa, de outros lugares, Japão, tem há anos insistido que eu vá, e eu já fui tanto que eu não estou indo. Então eu estou agora me mandando pela videoconferência. E pedi ao Marcelo que fosse, crendo que o povo lucrará muito mais com ele, que terá muito mais energia para participar de tudo, de manhã, de tarde, de noite, estar com as pessoas. E ele já esteve na Bélgica, na Holanda, a gente transmitiu já para esses lugares.
E neste domingo agora, nesse sábado agora, às 15 horas, horário de Brasília, e à noite lá na Inglaterra vai ser acho que 7, meia, 8 horas da noite, eles estarão me assistindo ao vivo, num auditório grandão, cheião, cheio de gente. Sábado passado, quando a gente falou para o público belga e holandês, o auditório estava cheio de pessoas holandesas, o que foi muito legal, sendo traduzidos pela nossa querida filha, amada a Marina Flor de Maio, que está sempre com a gente o tempo todo. Um beijo para ela é muito amada essa menina, ela sabe disso. Então agora vai ser para a Inglaterra e eu espero que você avise os seus amigos ingleses, convide, porque no auditório eu vou estar falando em português, mas haverá tradução simultânea para o inglês, tá bom? Então um beijão a todos, obrigado Chico. Obrigado, meu amor. A Adriana vai estar com a gente sempre às sextas-feiras, participando da conversa. E meu mano Fon, Deus te abençoe. Tony, obrigado, João. Gente. Obrigado. João, eu queria que você mostrasse o câmerazinho ali. Legal. Olha só, que coisa, milagre que acontece. Olha o nosso câmerazinho. Que lindo. Tudo aqui é assim simples. É o jovenzinho. É o jovenzinho, é o Rodriguinho. Obrigado, ele tá achando Thiago. um amigo, mas tudo bem, né, Rodrigo? Obrigado, Thiago, que está lá dentro fazendo os cortes, lá dentro daquela salinha lá. E obrigado, Edivaldo, que veio aqui, botou tudo no ar, ajustou as câmeras, bateu os brancos, consertou os defeitos, correu para casa dele e está monitorando de lá. Então, um beijão para você também. Segunda vai ser ainda à tarde, às 3h30 da tarde, nós vamos E dois conselhos: não suje a água para depois beber e azeite sempre o peixe. Um beijão, Deus abençoe, a paz do Senhor com você. Tchau, gente boa de Deus. Tchau.